Sejam todos bem-vindos à nossa reunião virtual. Muito obrigado a você que nos assiste. Hoje realizaremos a prática da oração para eliminar o conflito. Essa oração encontra-se no livro Minhas Orações, página 175. Hoje recebemos a aspirante, a preletora da sede internacional, Lilian Suzy Baff Norimatsu. Preletora Lilian, seja bem-vinda. Muito obrigada, preletor Paulo, muito obrigada a todos que estão conosco nessa tarde maravilhosa e fiquem com a gente até o final, que a oração realmente é maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Ao longo de nossas vidas, passamos por situações de conflito. A Seichon-e nos ensina que as mesmas são ilusórias projeções de nossas mentes. O que significa essa expressão? Isso tem a ver com a questão do conceito da imagem verdadeira e fenômeno? Muito obrigada, boa pergunta, né? Nós aprendemos na Seichon-e que neste mundo fenomênico, né, no mundo dos 5 sentidos, tudo é projeção da nossa mente, né? Mas existe um mundo além, né? Um mundo maior, superior a este mundo fenomênico, que é o mundo da imagem verdadeira, onde neste mundo tudo é projeção da mente de Deus. Mas nós, como filhos de Deus, deveríamos projetar neste mundo fenomênico exatamente o que está já existente no mundo da imagem verdadeira. Segundo o nosso sagrado mestre, Masaru Taniguchi, né, porque preletor Paulo também muito estudioso, com certeza já leu sobre isso, né? Nosso sagrado mestre, ele nos ensina que este mundo fenomênico deveria ser a projeção fiel do mundo da imagem verdadeira. Ou seja, o mundo fenomênico, ele é projeção do mundo da imagem verdadeira. Como projeção, ele se manifesta de acordo com a mente do homem. Mas esta mente, se ela não está em sintonia, não é, com a vontade de Deus, com as virtudes de Deus, é uma mente que nós chamamos de uma mente ilusória, não é? Porque é uma mente que não está afinada com a mente de Deus. Se não está afinada com a mente de Deus, é uma mente ilusória. Quando então nós pensamos positivamente, aí sim, né, preletor? Podemos dizer que pensando positivamente, a projeção vai ser positiva, semelhante ao mundo perfeito criado por Deus. Mas se os pensamentos são negativos, né, são contrários à vontade de Deus, então a projeção também será assim, dessa forma distorcida. Eu peço a licença para falar um pouquinho melhor, né, sobre tudo isso, utilizando o livro Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1. É um livro que a gente costuma ler sempre, né, preletor? Muitas vezes até para os nossos antepassados, né? A gente estuda bastante este livro. E aqui, na Oração para Negar o Mal, na página 93, está dito o seguinte: neste momento compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, e quem enxerga então é a mente humana, né? Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe, o mal não existe originariamente. Então, de acordo com a sua pergunta sobre as ilusões, né, que são projeções da nossa mente, nós consideramos que não são existências reais, porque não são criações de Deus. Quando, então, né, nós permitimos que a nossa mente projete aquilo que não é criação de Deus, que não é real, que não é amor, que não é perdão, que não é reconciliação, ao contrário, o que seja o conflito, o que seja o mal, então neste momento então manifesta-se a imperfeição. É uma ilusão, mas se manifesta, né, devido à mente ilusória do homem, a mente que crê que essa ilusão existe. Aí que está, né, o grande estudo que nós fazemos na Seichon-e, do que existe e do que está manifestado, né, preletor?
Maravilhoso. Muito obrigado, professora Lilian, por sua orientação. Conforme citado anteriormente, podemos vivenciar situações conflituosas no ambiente familiar, de trabalho ou mesmo no nível macro, com polarizações em países ou mesmo no planeta. Embora tenhamos consciência de serem situações ilusórias, como devemos proceder nestes casos? Qual a postura mental e forma de orar e agir? Maravilha. Então, a gente está falando hoje um pouquinho sobre conflito, né, preletor? Porque a oração é justamente para eliminar este conflito. Esse conflito, então, como nós falamos, não é existência verdadeira, não é criação de Deus, né? A criação de Deus é só o bem. A mente humana projeta muitas vezes o mal por acreditar no mal. Quando a gente então acredita no mal, acredita no conflito, o conflito então passa a se manifestar, não é verdade? E esse conflito, como você bem disse, pode ser um conflito no nosso lar, conflito no trabalho, conflito entre as nações, não é verdade? Entre os seres. Mas esse conflito, ele não é existência verdadeira, ele é só uma projeção, não é? Como nós já falamos, da mente que crê na existência desses conflitos. E como que a gente tem que agir, então, não é? Para que esses conflitos, essas situações aí, não se manifestem, né? Qual a nossa postura mental? Então, eu tenho aqui, no capítulo Deus, da Sutra Sagrada, talvez a maioria já conheça, né? As Sutras Sagradas da Seitanaye, e aqui na Chuva de Néctar da Verdade, no capítulo Deus, diz o seguinte: quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Então, quando Deus se manifesta, você perguntou com relação à postura, não é? A postura mental. Então, a postura mental, o que significa? Crer que Deus, que é bem infinito, que é sabedoria infinita, que é amor infinito, ao ser revelado aqui e agora, não é? Tudo vai se transformar, a harmonia vai se manifestar. Então, a nossa postura mental é crer em Deus e na criação perfeita de Deus. Então, essa é a nossa postura mental, né? Crer, né, na criação perfeita de Deus. Agora, forma de orar e a forma de agir. Bom, nós vamos orar partindo, então, desse princípio, não é? De Deus, que é perfeição absoluta. Então, ao orarmos, nós vamos contemplar Deus, contemplar o mundo perfeito criado por Deus. Quando a gente tem essa postura mental de estar sempre em sintonia com Deus, contemplando Deus e a sua criação, como que nós vamos agir? Agir como Deus agiria, não é verdade? Deus não vê conflito, não é? Deus não vê o mal, Deus não vê imperfeição. Então, nós vamos agir como Deus agiria. Para que isso ocorra, a gente precisa estar em união com Deus. Lembremos, né, professor, da nossa meditação Shinsokan, não é verdade? Através da meditação Shinsokan, a gente está sempre nessa sintonia com Deus e vamos agir, então, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios de Deus, né? Aqui também eu gostaria de voltar um pouquinho na Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, ainda na oração para negar o mal, que é uma oração que eu recomendo, né, que a gente leia e releia. Nosso Sagrado Mestre sempre nos orienta assim, né, preletor? Acho que você também, você gosta de ler também, né? Com certeza, preletora. Então, a gente deve ler e reler, não é? Então, diz aqui que não se deve pensar que os pensamentos negativos possuem força para criar coisas negativas. Então, esta é uma grande postura mental que a gente deve ter, né? Eu estou vendo os conflitos, mas eu sei que não é criação de Deus. Então, como eu devo, né, me posicionar? Crer também, né, que esses pensamentos negativos que geraram o conflito, da mesma forma não existem.
Esses pensamentos negativos que criaram a desarmonia não são existências verdadeiras. Eles mostram a miragem das coisas negativas, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, acho que eu que criei, né? Eu que criei essa desarmonia, e começa a se culpar, né? Se autopunir. Mas aqui, né, nesta oração maravilhosa, a gente se liberta também dessa ideia de que eu, né, que criei essas coisas negativas. Está dito aqui que o pensamento humano não cria, porque o único criador é Deus. Ué, se o conflito está se manifestando, não é criação de Deus, mas também não é criação do homem. Não é? É filosófico, mas é aí que está a essência da verdade. Se não é criação de Deus, tampouco é criação do homem, porque o homem não cria, o único criador é Deus, ou seja, é pura ilusão, que do nada veio e do nada voltará. Então essa a nossa postura mental. Né? É essa forma que nós vamos orar, crendo que até aquilo que eu vejo, que eu estava acreditando que eu que criei, não existe. Isso é fantástico, eu me liberto. Ai, que bom, então eu não sou pecador, porque eu não criei conflito, porque o conflito jamais existiu. Aí, com essa convicção, eu vou orar. Obrigada a Deus por estar aprimorando a minha fé de que o conflito jamais existiu. Ninguém criou. Se ninguém criou, vai desaparecer. Assim como veio do nada, voltará ao nada. Do pó viestes, ao pó retornarás, não é? Então, é exatamente isso. Quando a gente atingir, nós temos que... Por isso que a gente lê, né? Por isso que a gente ora, para atingir essa convicção, que até aquele conflito que ora, né, me incomoda, se manifesta na minha vida, ele não existe verdadeiramente, e se não existe, se ninguém criou, então vai desaparecer, né? E o primeiro lugar que tem que desaparecer é da minha mente, não é? Desapareceu da mente, desaparece do mundo fenomênico, não é? Isso é fantástico, né, professor? Com certeza. Professora Lilian, muito obrigado por essa explicação que já de início nos liberta. Que bom. Então, essa oração que vamos realizar agora, ela poderá nos ajudar nessas situações conflituosas? Com certeza, né? Com certeza, porque justamente todas essas impressões de ilusões, né, de negatividade, de imperfeições que a gente, né, ainda insiste em ver e crer que sejam reais, elas estão, essas impressões, no nosso subconsciente. Né, professor? Tem até aquela explicação da divisão da mente, não é? Sim. Mente consciente e mente subconsciente, né? A mente consciente é essa mente desperta, a mente dos 5 sentidos, que equivale a 5% da nossa mente. Mas a mente subconsciente equivale a 95%. E é na mente subconsciente que está impregnado, então, essas ideias falsas da existência da ilusão e de que eu que criei essas ilusões. Então, essas ideias falsas estão no nosso subconsciente gravados. E como que grava tudo isso? Né? Pelas impressões, né? A gente vai vendo, a gente vai ouvindo, a gente vai percebendo o mundo fenomênico, o mundo dos 5 sentidos, esse mundo da projeção, e a gente vai assimilando isso como verdade. Essas falsas verdades vão sendo gravadas no nosso subconsciente, e aí que entra então a força da oração. Através da oração, que nós vamos fazer aqui desse livro fantástico, né? Que acho que é um dos livros mais procurados na Seitianoye, mais divulgados, que é o Minhas Orações. Através da força da oração, nós vamos eliminar do subconsciente estas ideias que estão impregnadas de falsidade, de imperfeição, de ilusão. Então, através da força da oração. Oração é palavra, né, professor? Então, aqui está dito o seguinte, na oração para eliminar o conflito. Se você tiver um mínimo de sentimento de conflito, já não poderá ter a verdadeira paz. É importante não abrigar na mente a semente do conflito, não abrigar na mente. Quem que abriga? Qual que é a mente que abriga?
É o subconsciente, não é? Perfeitamente. Então, olha, é importante não abrigar na mente a semente do conflito, pois ela germina, cresce e dá frutos. Ela germina, cresce e dá frutos porque é lei. Tudo que planta, colhe, né? Com certeza. Não é lei? Jesus Cristo nos ensinou, dá e receberás, é lei. Se eu dou a semente, né, para o solo vai me devolver o fruto, não é? Então, isso é lei. Se plantou na mente, vai colher, porque é lei. Então, dessa forma, ela vai crescer e dar frutos. Mas, para eliminar o conflito, mentalize as seguintes palavras. E através dessas palavras é que nós vamos, então, purificar o nosso subconsciente. A força da oração é muito grande justamente por isso, porque essas palavras da verdade de luz vão então substituir, né, essas palavras negativas, ilusões que ainda insistem, né, de se manifestar, né, ao nosso redor. Então, dessa forma, com certeza, esta oração que nós vamos fazer daqui a pouco, ela tem muito poder de purificar o nosso subconsciente. E através dessa purificação, nós vamos agir de uma forma positiva como verdadeiros filhos de Deus. Doutora Lilian, muito obrigado pela brilhante explicação. Então, para conduzir a prática da oração para eliminar o conflito, convidamos a preletora Lilian Suzy Baff Norimatsu. Muito obrigada, muito obrigada. Agora, então, vamos passar à prática da nossa oração para eliminar o conflito, do livro Minhas Orações, não é? Nós vamos fazer todos juntos. Só que antes de nós iniciarmos esta oração, eu vou fazer uma reverência. E aqui nós temos, então, o quadro escrito em ideograma japonês, Jiso. Jiso significa imagem verdadeira. Imagem verdadeira é Deus, a mente de Deus e a criação perfeita dessa mente de Deus. Então, quando nós reverenciamos através deste quadro, nós estamos reverenciando Deus e a criação perfeita de Deus, ok? Então, dessa forma, então, vamos iniciar a nossa oração. Permita-me fazer esta reverência. Por favor, queiram todos assumir a posição de oração, sentados na ponta da cadeira, com os pés voltados para trás, calcanhares unidos, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, levemente abertas, olhos voltados para o alto, em seguida nós fechamos os olhos, mente alegre, pensamento em Deus. Através desta oração maravilhosa, nós vamos nos sintonizar com a criação perfeita de Deus, que é o mundo da grande harmonia. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Permita-nos realizar a partir deste momento a oração para eliminar o conflito. Por favor, peço que você mentalize alguém que deseja profundamente se harmonizar. Mentalize essa pessoa, mentalize ela sorrindo para você e você sorrindo para ela. Mentalize vocês conversando alegremente, se abraçando. Mentalize Deus envolvendo cada um de vocês nesta grande harmonia. E vamos eliminar agora totalmente a nossa mente em conflito através da oração para eliminar o conflito. Por favor, mentalizem as seguintes palavras. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira.
Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor e infinita vida de Deus. A sabedoria traz ordem perfeita, e onde há ordem, todos os seres ocupam seus respectivos lugares, sem lesar uns aos outros. Não há atrito entre pessoas, não há luta entre classes, não há guerra entre nações, não há conflito entre o homem e os micróbios. Todos os seres estão em perfeita harmonia, vivificando-se mutuamente, envoltos pelo infinito amor de Deus. As pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia. Aqui é o paraíso de mútua colaboração. Ó Deus, fazei com que vossa vontade, que está feita no mundo da imagem verdadeira, seja feita também neste mundo fenomênico. Venha o vosso reino. Neste momento, Deus, através de sua sabedoria infinita, seu amor infinito e sua força infinita, está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da imagem verdadeira. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, mentalizando a harmonia, a alegria, o amor. Novamente mentalizemos as seguintes palavras da oração. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira. Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor e infinita vida de Deus. A sabedoria traz ordem perfeita, e onde há ordem, todos os seres ocupam seus respectivos lugares, sem lesar uns aos outros. Não há atrito entre pessoas, não há luta entre classes, não há guerra entre nações, não há conflito entre o homem e os micróbios. Todos os seres estão em perfeita harmonia, vivificando-se mutuamente, envoltos pelo infinito amor de Deus. As pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia. Aqui é o paraíso de mútua colaboração. Ó Deus, fazei com que vossa vontade, que está feita no mundo da imagem verdadeira, seja feita também neste mundo fenomênico. Venha o vosso reino. Neste momento, Deus, através de sua sabedoria infinita, seu amor infinito e sua força infinita, está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da imagem verdadeira. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Só existe harmonia, no mundo de Deus só existe harmonia. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira. Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor e infinita vida de Deus. A sabedoria traz ordem perfeita, e onde há ordem, todos os seres ocupam seus respectivos lugares, sem lesar uns aos outros. Não há atrito entre pessoas, não há luta entre classes, não há guerra entre nações, não há conflito entre o homem e os micróbios. Todos os seres estão em perfeita harmonia, vivificando-se mutuamente. Envoltos pelo infinito amor de Deus, as pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia. Aqui é o paraíso de mútua colaboração. Ó Deus, fazei com que vossa vontade, que está feita no mundo da imagem verdadeira, seja feita também neste mundo fenomênico. Venha o vosso reino. Neste momento, Deus, através de sua sabedoria infinita, seu amor infinito e sua força infinita, está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da imagem verdadeira. Muito obrigado, Deus. Por alguns instantes, vamos visualizar você e esta pessoa em perfeita harmonia, abençoados por Deus.
Obrigado, 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 obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira. Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor e infinita vida de Deus. A sabedoria traz ordem perfeita e onde há ordem, todos os seres ocupam seus respectivos lugares, sem lesar uns aos outros. Não há atrito entre pessoas, não há luta entre classes, não há guerra entre nações, não há conflito entre o homem e os micróbios. Todos os seres estão em perfeita harmonia, vivificando-se mutuamente, envoltos pelo infinito amor de Deus. As pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia. Aqui é o paraíso de mútua colaboração. Ó Deus, fazei com que vossa vontade, que está feita no mundo da imagem verdadeira, seja feita também neste mundo fenomênico. Venha o vosso reino. Neste momento, Deus, através de sua sabedoria infinita, seu amor infinito e sua força infinita, está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da imagem verdadeira. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Imaginando você e esta pessoa em plena harmonia, sorrindo, conversando amistosamente, sentindo um profundo amor que emana do seu interior para com esta pessoa e desta pessoa para com você, mentalizemos as palavras desta oração para eliminar o conflito com toda a fé, com toda a convicção. Mentalize cada palavra neste momento, na certeza de que as nossas orações são sempre atendidas. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira. Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor e infinita vida de Deus. A sabedoria traz ordem perfeita e onde há ordem, todos os seres ocupam seus respectivos lugares, sem lesar uns aos outros. Não há atrito entre pessoas, não há luta entre classes, não há guerra entre nações, não há conflito entre o homem e os micróbios. Todos os seres estão em perfeita harmonia, vivificando-se mutuamente, envoltos pelo infinito amor de Deus. As pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia. Aqui é o paraíso de mútua colaboração. Ó Deus, fazei com que vossa vontade, que está feita no mundo da imagem verdadeira, seja feita também neste mundo fenomênico. Venha o vosso reino. Neste momento, Deus, através de sua sabedoria infinita, seu amor infinito e sua força infinita, está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da imagem verdadeira. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Podem desfazer a posição de oração. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Assim, então, encerramos a prática da oração para eliminar o conflito do nosso maravilhoso livro Minhas Orações, que você pode adquirir através da nossa livraria virtual, livrariasni.org.br. Lá você vai encontrar este livro grandioso, todos os livros que nós citamos hoje na nossa reunião e todos os demais livros divulgados pela Seitanaye do Brasil, ok? Dá um pulinho lá na nossa livraria virtual, procure identificar-se com esses livros da verdade e tenha certeza que através das leituras contínuas, da prática contínua da oração, o seu subconsciente vai se purificar cada vez mais e a sua vida vai se manifestar cada vez mais perfeita, alegre e harmoniosa, assim como é a vontade de Deus, para nós, os filhos de Deus. Felicidades a todos e até a nossa próxima reunião. Muito obrigado, muito obrigado.
Neste momento, estamos encerrando esta reunião. Agradecemos por sua participação e lhe convidamos para o próximo encontro virtual com mais uma prática da Seichonoye. Muito obrigado. A grandiosidade da festividade do Santuário Roso nos faz pensar em como os nossos antepassados, nossos familiares, nossos entes queridos, pessoas a quem estimamos e já faleceram, também podem participar desta grandiosa celebração. A resposta é simples. Basta preencher para cada um deles um registro espiritual. Os registros espirituais são impressos, utilizados especificamente para oferecermos oração de gratidão a todos os entes queridos que já não estão fisicamente entre nós. Para que você possa preenchê-los corretamente, vamos conhecer os modelos que existem. O primeiro deles é o registro Alma dos Antepassados da Família. É o de cor verde. Quando inscrevemos um sobrenome nesse registro, estamos convidando todos os antepassados daquela parte da família para receberem as orações. Em cada registro, inscrevemos somente um sobrenome. O segundo é o registro de almas individuais. É o de cor laranja. Assim como o nome já diz, ele é usado para consagrar apenas uma alma, seja de um familiar, amigo ou outro ente querido. Nele, inscreve-se o nome completo da pessoa. Por último, o registro denominado Sublime e Abençoado Anjo do Reino de Deus é o de cor roxa. Nele, devemos inscrever o nome completo das crianças abortadas, independentemente de tratar-se de aborto provocado ou espontâneo. Apesar de parecerem apenas cartões, os registros têm um significado muito profundo. Por isso, tratamos cada um deles com todo carinho desde o começo. Afinal, são o meio de nos comunicarmos com aquelas almas que inscrevemos. No verso de cada registro, há um espaço destinado ao preenchimento do nome de seu responsável, que é a pessoa que está oferecendo a oração. Todos os registros são evocados nominalmente durante a cerimônia de evocação das almas. Por isso, é necessário o preenchimento bastante legível. Recomendamos caneta azul ou preta e, preferencialmente, letra de forma. Os registros espirituais inscritos e evocados serão consagrados no sacrário do Santuário Roso, onde permanecerão durante 1 ano e receberão 5 orações diárias, às 6, 8, 10, 13 e 15 horas, totalizando 1.825 orações durante o período. Essas orações são feitas dentro do santuário por oficiantes dedicados que realizam a leitura da Sutra Sagrada com muito amor. Todas essas orações levam tranquilidade e força espiritual para as almas. Assim, conseguem alcançar níveis mais elevados no mundo espiritual e enviar vibrações de amor e proteção aos seus parentes e descendentes. Os registros espirituais podem ser adquiridos nas regionais, núcleos e associações locais de todo o Brasil. Porém, enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas, você pode adquiri-los através de nossa livraria virtual ou contatando com a Superintendência de Ofícios Religiosos da Seichonoye do Brasil pelo e-mail
oficiosreligiosos@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 46. Em caso de dúvida, entre em contato por meio desses mesmos canais. Dê um presente aos seus antepassados, aos seus familiares, aos seus entes queridos. O privilégio de participar desta grande celebração. As bênçãos recebidas se estenderão a toda a sua família. Muito obrigada!